Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós estaremos aqui com Arthur Lujan. Arthur já está aqui presente. Fala Amanda, boa noite Renato, beleza? Quanto tempo, hein, Renato? Deixa eu já chamar o Arthur aqui. Deixa eu ver. Arthur, acredito que você tenha recebido o convite aí. Ah, menino? Fala, Brunão. Tudo certo? Tá me ouvindo? Tô. Tá Legal? tranquilo. Beleza. O pessoal tá entrando, é o pessoal de Barretos, seguidores do Arthur. Ó, eu ia pegar o óculos, mas a gente ia ficar muito parecido. Eu falei, não vou pegar o óculos, não. Espelho. O pessoal tá chegando aí, William Kleines, Henrique. O pessoal vai chegando, o Daniel Nazário. Boa noite. Karina Lujan. Poços de Caldas, Barretos. Cheio dos seguidores, menino é forte. Boa noite, Karina. Ultramaratonista, a mãe, olha lá. Só tem atleta hoje aí, hein? É isso, hein? Os fãs estão em peso. E aí, Arthur, como é que estão as coisas? Graças a Deus. Tudo jóia, vencendo um desafio a cada dia, né? Sempre. Se não for assim, não é o Arthur. Isso vai ser o legal desse bate-papo de hoje. Maravilha. Vi que você... William pedindo para deixar o tema fixo. Tema fixo, deixa eu ver. Motivação. Deixa eu escrever aqui. Devagarzinho Renê, eu vou aprendendo. Barretos. Boa noite, Renê. Motivação e propósito nos negócios e na carreira, com Arthur Lujan. Agora deixa eu ver como é que... Aí. Menino. Motivação. Aprendemos. Então... O que essa palavra te lembra, Bruno? Motivação? Uma referência para você, quando você tem a palavra motivação, o que vem na sua cabeça? Um estrago que nós fizemos aí em Barretos. Você entrando na sala com a música Trem-Bala. Foi agitado, hein? Arthur, vamos lá. Cara, eu pensei nesse tema, motivação e propósito. Eu acredito que, pelo menos, assim, olhando para você, me traz muito isso. Eu acredito que eu conheça 2% da tua história. e acho que nesses 2% da tua história já não caberia nessa live aqui. Acho que você tem muito isso, né? Muita história de superações, grandes superações, para realizar o que você realiza hoje. E a minha ideia era justamente te perguntar sobre isso, né? De onde vem essa motivação e qual é o teu propósito? O que te move superar tantos desafios, né, como você superou, e escrever essa história de 25 anos da Fit Personal Center? Eu vou estar falando um pouquinho sobre essa história, Bruno, e você faz parte diretamente dela, né? Eu tô com um pouquinho de dificuldade para ouvir a sua voz. Qualquer dúvida, você vai me falando ou você pede para eu parar.
Tá. você sabe que eu gosto de falar muito, né? Uma característica minha. Então, eu queria dar boa noite, ó. Tem gente da Flórida assistindo a gente, Opa. minha irmã, também tem o pessoal aí. Então, agradecer a presença de vocês. E quando o Bruno me convidou, ele falou que não queria que fosse algo específico da educação física, né? Eu acho que essa questão motivacional hoje, essa questão negócio da carreira, todo mundo está passando por isso hoje. Então, se você pensar na minha história, são 24 anos, trabalhando, buscando, e de repente vira uma chave e fala, opa, tá na hora de mudar. E aí, como mudar? Se durante 24 anos, 25 anos foi extremamente rentável, foi produtivo, foi prazeroso, foi importante na vida de muitas pessoas. Então, acho que esse bate-papo nosso hoje, Bruno, se as pessoas que participarem dele conseguirem entender, né, a situação desse momento, um momento que a gente requer uma série de conceitos aí, né, para a gente tentar nos se reinventar, cada um de uma maneira. Então, como você disse, são 25 anos. Lá atrás, eu tinha um amigo na faculdade e era um cara todo certinho, correto, não faziam nada de errado. E eu ficava olhando para ele, caraca, moço, esse cara é muito diferente de mim, né? Por que será? O nome dele você já sabe, né? É o Bruno Coraús. E aí acabou a faculdade, cada um foi para um lado. E depois de quantos anos, Bruno? Acho que uns 10 anos depois. Nós estamos presentes desses 25 há uns 10, 15 anos aí. 10 anos, né? Cara, acho que nós retomamos contato mais forte, acho que foi 2016, 17, né? Quando nós fizemos um evento aí, né? Então são 15 anos, né? 15 anos. Então durante esses 15 anos eu tinha uma referência de um cara que fez faculdade comigo, que era todo correto, inteligente, mais sereno, né? Um cara mais pacato, mais sério, e que foi pro lado acadêmico. E eu admirando ele de fora, e trabalhando, e aquela alegria, né? Aquela inveja saudável do meu amigo Bruno Coraúzi. Pô, o cara já tinha escrito um livro, dava os cursos, as palestras, era fácil o entendimento, era uma didática, era um ser humano diferente. E eu sempre admirando você à distância, Bruno. E um dia nós nos encontramos e aí surgiu a ideia de fazer um curso aqui em Barretos, né? E foi uma formação, capacitação técnica e formação da carreira do personal trainer. Então, o personal é um profissional, como acho que a grande maioria dos autônomos, né? Trabalha e trabalha. Ponto, né? E aí surgiu, pô, mas e a questão da formação da carreira desse profissional? O que a gente está fazendo para a carreira? E aí, naquele dia, era a primeira aula, o primeiro dia que o Bruno vinha para Barretos. Nós tínhamos 33 pessoas inscritas para passar um ano conosco, né? 10 meses aí, com uma série de temas, uma série de profissionais. E eu naquela ansiedade de receber um amigo que tinha se tornado uma referência para mim, mas muito distante de mim. Eu achava uma pessoa totalmente fora da minha realidade, né? E eu não sei se eu já te falei isso, acabaram as minhas aulas, eram 8, 9 horas da noite, eu corri para lavar a academia, chamei uma funcionária para me ajudar, montando as cadeiras, e eu preocupado, como que eu vou apresentar o que eu fiz na minha vida até hoje pro Bruno, né? Porque o Bruno, é aquela imagem que eu tinha do Bruno, né? E eu fiz questão de limpar, de deixar a academia cheirosa, organizadinha. E aí você veio, ficou assustado, né? Ficou encantado com aquela estrutura e nós saímos para jantar. E naquela conversa, eu falei assim, nossa, Bruno, você não tem noção o quanto é importante para mim estar recebendo você. Depois de 15 anos de formado, você é uma referência para mim, autor de livro, palestrante, didática, ser humano. De repente você está aqui junto comigo. E ele falou assim, Arthur, você não tem noção do que é para mim poder ver tudo o que você fez nesses 15 anos. Então eu queria começar essa live, Bruno, dizendo que as peças, elas se encaixam. Cada peça tem o seu papel, cada peça tem a sua importância, cada peça tem a sua função dentro desse quebra-cabeça.
Então, o Bruno com as características dele, o Arthur com as características dele, o Maurício com as características dele, cada um com um pouquinho de características, o que importa na nossa vida, Bruno, é cercarmos de pessoas que nos admiram, pessoas que nós admiramos, para que a união disso se torne algo forte, né? Algo que o resultado seja positivo. Então eu queria mais uma vez te agradecer a presença de todo mundo e dizer que no finalzinho desse bate-papo, se vocês saírem daqui motivados, felizes, para administrar cada um o seu negócio de uma maneira com mais amor, com mais vontade, com mais paixão, eu acho que a nossa missão valeu, né, Bruno? Eu Com acho certeza. que esse é o nosso papel aqui Com hoje, certeza. né? Com certeza. Obrigado, Arthur, aí pelas palavras. E foi justamente isso, né? Boa noite, Tafarel. Eu vi que ele entrou um pouquinho antes aí, deu boa O noite. Tony lá de Franca, ó, o André, Tony. um amigo. Aí, bastante gente, bastante seguidores seus aí. E justamente isso, né, Arthur? A gente se encontrou depois de bastante tempo e, logicamente, fiquei muito feliz, né, em ver essa história que você construiu, a referência que você se tornou em Barretos, um conceito diferente de academia, pelo menos eu ainda não conhecia na maneira como você estruturou o seu negócio, né? Ela não era uma academia padrão, mas você trouxe um esquema do personal para dentro da sua academia, né? Então você tinha ali, se eu não estiver enganado, eram 4 salas, 4, 5 salas, para trabalho com diferentes personal trainers, né? Então, e muito tempo já de sucesso, né? A gente sabe o quanto é desafiador manter algo em pé durante tanto tempo. E, poxa, e ver tudo aquilo, né? Todo aquele sucesso seu ali, com certeza foi muita alegria. E eu lembro, acho que eu lembro mais de você da época da faculdade, eu acho, do que você de mim, né? O Arthur era um cara, não tinha como não conhecer o Bro, não tinha como não conhecer. E, cara, desde ali, assim, eu notei em você uma inquietude, mas não a inquietude no sentido negativo, né, da palavra, assim, mas a inquietude positiva, assim, a inquietude de sempre buscar, de sempre realizar. Sempre vi em você muita energia, cara, desde aquela época da faculdade. Eu lembro muito bem ali dos momentos de intervalo e tal. Cara, você estava o tempo todo correndo para cima e para baixo e estava sempre organizando eventos. E aí, quando eu tive em Barretos, eu percebi que isso não tinha mudado, né? Você estava com a sua academia e com essa mesma característica de inquietude, de pensar e agir, pensar em colocar em prática, que eu acho que é uma das principais dificuldades que a grande maioria, e aí eu me coloco nisso, eu venho mudando, mas ainda é para mim desafiador, porque eu penso e fico um tempão elaborando, né, antes de entrar em prática. E você é um cara extremamente prático, né? Você tem a ideia e coloca em prática. E é muito bom ver isso, o quanto que as coisas andaram, né, na tua carreira. É isso daí. Eu gosto de usar bastante referências, né? Eu acho que a receita de bolo nunca existiu e nunca vai existir. Não é a maneira que deu certo para o Bruno, que vai dar certo para o Arthur, que vai dar certo para a Juliana, para a Luciana, para o pessoal que está, para o Tony, né? Para a turma que está assistindo. Mas a nossa função, hoje, enquanto profissional, é dar ferramentas, é buscar conteúdo para criarmos a nossa receita de bolo, né? E quando você fala em uma pessoa que fazia acontecer, que faz acontecer, eu sempre acreditei muito na frase que quando a gente tenta, existe a possibilidade de não conseguir. Então não tem que tentar, tem que fazer. Depois você vai ver o estrago que fez ou não, né? Mas vamos fazer. E isso acabou sendo algo positivo na minha vida, que me fez
conquistar muita coisa, que me fez adquirir bastante resultado, né? Então, lá atrás, quando eu estava na faculdade, eu queria montar algo que não fosse simplesmente uma academia. Eu não queria vender 3 séries de 15. Eu já não acreditava há 24 anos atrás nas 3 séries de 15. Isso para mim não era o suficiente. Eu sempre fui buscar, bom, mas o que eu preciso fazer para que a pessoa se sinta bem? Para que a pessoa saia dessa academia melhor do que ela entrou? Então, se nós traçarmos algumas diretrizes, alguns parâmetros, enquanto vendedores de um produto, enquanto empresários, falando essa palavra empresários, empresa, eu ouvi há 10 anos atrás o Bruno Coraúci perguntar numa galera em uma palestra: como cada um de vocês está administrando a empresa de vocês? E nós começamos a tremer. Então, eu e o Arthur tinha uma facilidade, um feeling, tinha uma vivência nessa questão empresarial que lá atrás aconteceu e eu vim alimentando com as minhas características. Mas aí você perguntou para 33 personagens, mas que empresa é essa? Não, eu trabalho na empresa tal, eu presto serviço na empresa tal. Não, o Arthur Pai é uma empresa. Como o Arthur Pai está administrando a empresa dele? Como o Arthur Fitness está administrando a empresa dele? Como o Arthur Marido, como o Arthur Filho. Então você, Bruno, você mostrou pra gente, e eu acho que isso está muito marcante na sua carreira agora. Você abriu mão de todo um conteúdo para investir nessa parte empresarial, na formação de carreira, nessa parte administrativa das nossas vidas, né? Eu acho que isso é importantíssimo, porque enquanto profissional autônomo, a gente sai da faculdade buscando dar a melhor aula possível, ponto. Vender o melhor produto possível, ponto. Criar a academia mais bonita possível, ponto. E quando você se diz em empresa, isso é muito diferente, né, do que simplesmente criar. Criar, criou e acabou. E daí? Né? E o alimentar isso, e o conquistar isso, alimentar, suprir no dia a dia. Então, lá atrás, eu montei uma academia onde eu dava aula para as pessoas, até 10 pessoas por hora, e todos tinham hora para chegar. E aí eu falei, pô, mas eu não estou satisfeito com isso, eu quero algo mais próximo do cliente, eu não quero aquela fichinha onde vai estar 3 séries de 15, eu quero olhar no olho do meu cliente e falar assim, o que eu posso fazer para você? O que eu, como um prestador de serviço, que estou vendendo saúde, vendendo atividade física, posso fazer na sua vida? Né? E naquele esquema de 10 pessoas, eu comecei a me questionar, porque não dava mais. Aí eu falei, eu vou montar uma salinha menor. E montei, paralelo a uma sala onde era uma academia, né? Não tinha trânsito livre, mas tinha um número maior de pessoas. Eu montei uma salinha restrita de personal. Passou um mês, aquela salinha pequena jogou dinheiro para a sala maior. No segundo mês, a salinha pequena tinha lucro e a maior não. E a questão do lucro, Bruno, não é só o dinheiro, mas é o resultado, é a aderência, né? Enquanto vendedor, enquanto prestador de serviço, a palavra aderência é algo muito forte. Não basta você aparecer, mas você se fazer presente, né? Você conseguir que a pessoa mude comportamento. E naquela salinha menor eu conseguia mais esse perfil. Então foi quando eu acho que depois de 2 ou 3 anos de formado, eu já falei, opa, eu quero trabalhar só com esse tipo de produto, com essa qualidade desse produto. Para ter essa qualidade eu preciso trabalhar com menos pessoas. Ah não, mas eu quero mais pessoas para render mais dinheiro, então eu preciso de mais personagens, né? E foi quando surgiu o Centro de Personal Trainer, Arthur Davilujan, né? Fitness personal. Então, isso são 24 anos onde é uma empresa que tem como objetivo olhar para o cliente e falar o que eu posso fazer na sua vida. Arthur, me lembra como é que era a frase que estava escrito na parede lá, o seu lema? Tem a ver com o seu mundo muda quando você muda? Então, acho que era uma outra, que é... Eu não lembro se ela estava escrita. Quem tem tradição e qualidade não pode deixar de inovar? Era essa sobre sair melhor. Você citou agora no começo que um dos seus objetivos é a pessoa sair melhor do que ela entrou naquele dia.
Eu não lembro se ela estava escrita ou se isso ficou na minha cabeça. Então, eu falo assim, essa é uma meta minha de venda, Bruno. Eu vendo satisfação. Então, se hoje, nos dias de hoje, você me perguntar, Arthur, qual é o melhor exercício que existe? Eu vou falar com maior firmeza é o que você se sente bem. Qual é a melhor dieta? Aquela que você consiga fazer. Então, isso, Bruno, desde lá de trás, né? Agora, são produtos que é difícil você vender, né? Você tem que ter ferramentas, você tem que ter conteúdo, você tem que ter uma série de coisas para que você possa agregar valores no seu produto, enquanto venda, tá? Não só para atividade física, né? Eu sempre tenho hábito em falar nas palestras que eu costumo dar. Quando você está de frente para um médico, a primeira coisa que eu peço para um médico é olha no meu olho. Então, quer dizer, doutor, eu sou um ser humano, né? Eu não sou simplesmente uma patologia. Olha para mim como ser humano, né? Então, se a gente conseguir transformar isso enquanto um produto de venda, essa questão, e você, Bruno, para todas as pessoas que o conhecem, você representa isso para nós. É um cara que tem um conteúdo fora do normal, uma inteligência fora do normal, um respeito, tudo fora do normal. Só que você é um ser humano extremamente simples, extremamente humilde, extremamente presente em nossas vidas. E através dessa qualidade sua, você consegue... Qual é a sua frase de vida? Não é formar carreiras, não. Como que é? Como? A sua frase, a sua missão. Ah, tá. Hoje, né, nessa nova carreira, é através da tranquilidade através da tranquilidade financeira, impulsionar a vida e a carreira das pessoas. Impulsionar a carreira das pessoas. Então, olha o que você está se propondo, Bruno. Impulsionar a carreira. Qual carreira? A carreira do personal, a carreira de um vendedor, a carreira de um pai, a carreira de um amigo, a carreira de um filho. Então, você consegue entender que é muito mais do que 3 séries de 15? Com certeza. Você tinha uma pós-graduação, 2 ou 3, você tem um livro que você escreveu sobre biomecânica, você simplesmente sabe tudo de biomecânica. Só que você vai conseguir mudar o comportamento de um cliente, né, da sua empresa, comprando um produto seu, sendo o melhor biomecânico do mundo? Não. Não. Então hoje, Bruno, se eu te fizer uma pergunta, qual é o melhor profissional do mundo? O que sabe mais ou mais comprometido? O mais comprometido. Mais comprometido. Isso não significa que a gente não precisa estudar, não precisa saber, pô, mas o Arthur é muito dinâmico, Não, tudo bem, essa é uma característica que eu tenho, mas não significa que eu não tenha que estudar, não tenha que procurar o conteúdo, né? Eu acho que isso é muito importante. A questão da pós-graduação, que tanto se vende, que tanto se vendeu, e eu questiono tanto isso na vida do personal trainer, né? Mas vamos pensar na vida de qualquer pessoa que vende um produto. Bruno, qual é a melhor pós-graduação que existe? É a de treinamento esportivo? É a de fisiologia? É a disso, daquilo? É você olhar no olho da pessoa que está na sua frente e perguntar: o que eu posso fazer para te ajudar? Eu Então, acabei de ver até agora no Instagram, no feed de um amigo aqui, do Luiz Fernando Coimbra, que é um profissional também de biomecânica, trabalha com gestão de equipe, gestão de pessoas, e ele acabou de colocar, né, que hoje ele é sócio numa academia lá em Jacareí. Ele colocou a academia dele lá, no caso, né, a Eco, não é uma academia que está no mercado de saúde para atender pessoas, alguma coisa assim. É uma academia que está no mercado de pessoas para levar saúde. Saúde. E vem muito em relação a isso que você falou, né? A parte humana. Colocar a parte humana
acima da parte técnica. Então, acho que esse eu identifico assim que sempre foi um diferencial na minha carreira e eu vejo que na sua também, né? Eu falo na época em que eu trabalhei com personal, eu repito isso várias vezes, né? Que o principal feedback que eu tive não foi do peso atingido na balança, do percentual de gordura menor no adipômetro. O principal feedback foi a pessoa falar assim, olha, não sei o que você fez, mas você me fez apaixonar por esse negócio de musculação. Eu já tentei isso várias vezes, inclusive por indicação médica, e nunca consegui parar nesse negócio. Você me fez não querer sair disso. E aí, eu acredito que a gente é justamente trazer esse lado humano, né? Desde a avaliação física, entender quem é o ser humano que está à minha frente e de que forma eu vou proporcionar uma melhora para ela, além da questão técnica. E eu queria até que você falasse sobre isso aí do seu lado aí também, Arthur, porque pelo que a gente conversou, né, naquela época que eu tive mais tempo aí com você presencialmente, que essa fidelização dos clientes sempre foi um ponto muito forte seu, né? Era um percentual absurdo de fidelização de clientes, e acho que não só de clientes, mas também dos seus funcionários, né? Dos seus colaboradores aí. Sim. O Bruno, eu acho que quando você vende algo, quando esse algo está relacionado a mais do que um simples produto, né? Você fala da minha equipe. Então, eu tenho tanto orgulho hoje, no meu 24º, indo para o 25º ano de formado, poder abrir o peito e falar assim, saíram 24 empresas de dentro da minha. Você tá louco, Arthur? Não, não tô louco, cara. Eu tô tão feliz por isso. Aí você imagina que eu divulgo que o profissional é fantástico, que ele realmente que ele é capacitado, que ele é comprometido, que ele veste a camiseta do cliente, que ele é um parceiro que eu tenho. E essa pessoa, ela consegue se desenvolver, se destacar, cria uma fidelização grande com o seu personal. Aí, de repente, ele tem uma oportunidade de montar um espaço dele. Isso aconteceu, Bruno, por 24 vezes, 22 vezes. Arthur, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por você, mas eu vou com o meu personal para poder ajudá-lo, porque eu tenho uma confiança, ele cuida da minha família, ele cuida da minha saúde por um tempo. Então, graças a Deus, Bruno, dessas 22 empresas hoje que saíram daqui, eu tenho 22 portas abertas para mim. Sabe, é lógico que você vou morrer de paixão, não. Cada vez que te tira você de uma zona de conforto, né? E aí você se reinventa, você se reestrutura e você dá a volta por cima. Então eu falo, isso é algo muito importante, né? Agora você já imaginou se eu, enquanto empresa, eu vou elogiar o meu colaborador por 10 anos para vendê-lo, para vender nosso produto. Aí ele sai para montar uma empresa dele. Daquele dia em diante eu vou passar a falar mal dele? Não. Quer dizer, não tem nada a ver. Acho que isso é interessante. Se nós partirmos do princípio que é um percentual muito pequeno da população praticante de atividade física. Então, há pouco tempo atrás, nós tínhamos 4, 5, acho que chegou a 6% da população praticante de atividade física orientada. Você tem informação se hoje mudou isso com a pandemia ou não? Parece que mudou muito pouco, Arthur. Parece que subiu, acho que subiu coisa de 1%, mas ainda é mínimo. Então nós estamos falando em 7 ou 8%. Se eu, enquanto educador físico, vestir a camiseta, que a minha função é educar o meu cliente, nunca vai me faltar cliente. E eu costumo até estar assistindo aí o Daniel Nazário, que faz parte da equipe da Fitness hoje. É um cara, um ser humano fantástico, que tem conteúdo. Em algum momento, pô, Arthur, mas eu perdi uma cliente de tantos anos. Eu falei, Daniel, terminou um ciclo, cara. E amanhã, a hora que você acordar, inicia um outro ciclo. E a vida do vendedor, a vida do prestador de serviço, ela é feita de ciclos. E eu acho que a vida de todo mundo hoje, né, Bruno? Terminou um ciclo, vamos para o outro. Eu acho que o segredo é respeito, o segredo é foco,
é comprometimento e, acima de tudo, é amor pelo que você faz. Arthur, eu acho muito interessante essa parte. Eu até tinha anotado aqui para te perguntar. Só dar uma boa noite aqui. Eu vi que a Carlinha está aí. Carlinha que Olha participou lá, tem do treino. 90% esperando. Ah, e a Josi, lembra da Josi lá de Batatais, que jogava vôlei? Tá aí também. Estudou comigo. Quanto tempo, hein, Josi? Mas eu ia te perguntar sobre isso, assim, porque você havia comentado também, né? Essa questão do pessoal que saía para abrir academias, né? Para abrir clínicas. E você me parece nunca ter demonstrado realmente essa preocupação de, pô, o cara vai levar as pessoas daqui, vai virar meu concorrente, né? Deixa eu começar a boicotar esse cara aqui na comunidade, porque você com uma história assim, você tem ali uma forte influência, né, na sociedade de Barretos. E muito pelo contrário, era justamente isso. Você sempre incentivou e sempre se propôs até em ajudar as pessoas a preparar o ambiente. Ó, isso aqui faz assim, ó, vem para cá, faz assim. Eu até cheguei a comentar isso com você, né? Falei, Arthur, tá aí um novo ramo de atuação para você, né? Você ajudar as pessoas a construir academias. E isso é muito positivo porque eu vejo alguns pontos. Primeiro, você conseguir inspirar as pessoas a se tornarem empreendedoras, que é algo muito difícil. Porque muitos personal trainers, se eles encontram um lugar e se sente bem ali e está tendo uma renda boa, muitas vezes ele vai se satisfazer com aquilo e vai ficar ali, quietinho, né? E as pessoas iam buscar, não, peraí, deixa eu abrir o meu espaço agora e exponencializar. Eu acho que isso vem muito da sua influência, né? Justamente as pessoas verem a sua forma de trabalhar, a forma de ajudar as pessoas. Então, acho que isso é um ponto muito positivo e essa questão de você apoiar fazer isso e não jogar contra, né? Ô Bruno, eu acho que essa questão empresarial, empreendedorismo, hoje mais do que nunca, é a gente tentar se realizar como ser humano, para que a partir do momento dessa realização, tudo que você se propor a fazer, você vai passar a fazer de uma maneira excelência, buscando a excelência, né? Então você tem aquele colaborador que tem o perfil de líder, tem o outro que é organizacional, tem o outro que é de conteúdo, outro é de dinamismo. Cada um dentro de um time tem a sua função, né? E uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu trabalhava com recreação, falando em recreação, Bruno, eu construí a primeira academia com dinheiro de recreação. Meu nome era Tio Tafa, eu ficava vestido de palhaço, de índio, o dia inteiro. Algumas vezes a polícia já me parou na rodovia, eu maquiado, indo de um acampamento para o outro. E eu acho que muito do que eu consegui através da educação física é por me considerar um recreacionista que trabalha com o movimento do corpo. Então, pô, Arthur, a musculação é chata. É chata por quê? Porque ela é feita da maneira de 3 séries de 15. Bruno, tem pessoas que elas vêm buscar 3 séries de 15. Então, cabe a gente ouvir numa anamnese, numa avaliação, olho no olho, primeiro escutar. Depois que eu conquistei aquele cliente, aí eu vou fazer o que eu quiser. Aí eu consigo lapidar o meu treino, mudar o meu treino, mas primeiro eu tenho que respeitar a vontade, a satisfação daquele cliente, né? Então, essa questão de você se encontrar dentro de uma equipe. Hoje eu tenho é tão claro dentro de mim que, de repente, quando eu trabalhava com recreação, tinha o coordenador e os recreacionistas. Ah, o Arthur era o coordenador. O coordenador não teria função nenhuma se ele não tivesse recreacionistas, cada um se destacando no seu papel. Assim é numa empresa de venda, assim é numa academia, assim é num salão, assim é na empresa do André, da Farmácia Gerânio, que está aí, que é um cara fantástico, é uma referência para todo mundo aqui na cidade. É um marco que a gente tem aqui, uma pessoa admirável por todos, um grande exemplo que a gente tem. Então, se cada um
tentar fazer o que tem de melhor dentro de uma equipe, a soma dessa equipe, na hora de vender o nosso produto, Bruno, eu sempre digo, desde que você esteja da porta da fitness para dentro, todos estão ganhando. Não importa se é o personal Daniel, se é o personal Tafarel, se é o personal Fowler, se é o Arthur, se é o que está dando aula, se é a Carlinha. Não, o que importa é você estar dentro da nossa empresa. Pô, Arthur, mas você tá louco? Cada um compete? Não, não compete. Né? Cada um tem o seu perfil. Então, a questão de respeitar. Pô, eu não gosto muito de treinamento funcional, eu tenho uma certa dificuldade. Mas o Tafarel dá show. Então, eu vou encaminhar. O que importa é eu ver que o cliente está fazendo por 6, 7, 8 meses, 1 ano, né? Então, isso que é importante para nós enquanto prestadores de serviço, enquanto vendedores de um produto, né? Não é você, na hora da venda, Bruno, eu costumo falar também, o importante não é você comprar um mês, mas é você conseguir fazer por um bom tempo. Aí os dois lados da história vão estar ganhando, né? Então, eu acho que esse respeito com a equipe, com a característica de cada um, é muito importante, Bruno. Ô, Arthur, até aproveitando essa deixa que você deu, é algo que se fala muito quando eu converso com personal trainers. Hoje você ainda continua na área, então você tem essa proximidade, eu tenho acompanhado um pouco mais afastado isso, mas uma coisa que a gente sempre falou muito é essa questão do ataque que existe entre os profissionais de educação física. Parece que é sempre um apontando o dedo para o outro justamente nisso. Poxa, olha lá, fulano, fazendo esse exercício errado. Poxa, olha, sabe, sempre apontando e parece que sempre um desvalorizando o outro. E você trouxe justamente essa questão de entender que cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua forma de trabalhar. E quando se tem esse respeito, né, você colocou isso dentro da sua empresa. O quanto isso ajudou essa equipe se desenvolver, essa equipe crescer e, consequentemente, a empresa crescer. Como é que você vê isso no mercado geral do personal trainer, né? Muito mais essa questão de apontar o dedo, um querendo desvalorizar o serviço do outro, do que propriamente, justamente, se respeitarem e ter esse apoio mútuo, né? De, olha, cara, isso não é minha área, procura esse outro personal que é ele quem vai te auxiliar nisso. Não é uma característica minha, mas é dele. Como é que você enxerga isso hoje? Ô, Bruno, eu acho que isso daí é a lei do universo, né? A maneira que você joga o problema ou a situação para o universo, ele vem de volta para você. Então, se eu sou correto com o Bruno, a tendência é ser correto comigo. Se eu respeito as características do meu colega, possivelmente ele vai respeitar as minhas características, né? E quando você quer abraçar o mundo de uma maneira, não, eu sei tudo, eu faço tudo, as pessoas, um processo natural da vida, né? Essa seleção natural da vida, ela vai acontecendo. Uma palavra que eu acho que é fundamental dentro da educação física é para quem? Então, se a gente começar a questionar ou colocar essa palavrinha para quem em qualquer situação que você venha vender, em qualquer produto que você venha vender, em qualquer empresa que você venha se funcionar, na empresa de como um marido, na empresa de como um filho, como um personal, um exemplo. Nossa, o agachamento é horrível. Para quem? Se ele é o melhor exercício que existe para um membro inferior. É o que trabalha o maior número de grupos, assim, assim, assim. Não, de repente, a hérnia de disco que o Bruno tem não permite que ele faça o agachamento. Então, o problema não é do agachamento, é da hérnia de disco que o Bruno... Você está treinando, hein, Bruno? Estou gostando de ver. Então, firme agora, hein? O problema é a individualidade que o Bruno tem. Então, se a gente... O CrossFit machuca todo mundo. Para quem? Tem pessoas que jamais estariam treinando dentro de uma academia. E eles estão 100% felizes, 100% ativos, 100% engajados no CrossFit. Então, quem sou eu, ou quem é algum personal
para falar que o CrossFit é isso ou que é aquilo. Um médico, não, o leg press é isso. O leg press é o quê? O leg press é a extensão e a flexão do joelho. Então, não tem muito o que, né? Então, essa questão de respeitar o seu cliente. Lembra da pós-graduação que eu falei lá atrás? Né? Eu chego para comprar alguma coisa na loja, aí eu pergunto, você tem um boné? Você me responde 37 coisas, menos do boné. Então, quer dizer, eu cheguei para você falando o que eu queria. Um exemplo que você deu, Bruno, de cada um tem o seu jeito, cada um que eu ajudava, não sei o que. O Alex entrou aí, ó. Aí eu falei, nossa, Alex, como sua academia tá assim, cara? Você é chato, né? Ah, aprendi com quem? Com o gordinho, né? Então, eu falei assim, é você passar um pouquinho de características para cada pessoa, a soma dessas características, né? Então, Bruno, o que eu falo é, se nós conseguíssemos, enquanto prestador de serviço, olhar mais para o cliente, ouvir. Então, essa anamnese, esse bate-papo, os meninos da academia falam que eu sou muito bom para vender. Porque eu vendo o que você veio buscar. Nossa, Arthur, eu adoro fazer bicicleta. Olha, Sola vai ter muito bicicleta. Eu acabei de ouvir que eu adoro fazer bicicleta. Aí vamos tentar entender o que um vendedor faz. Nossa, eu quero comprar uma meia. Não, mas tem uma camiseta, uma bermuda, uma calça, um boné, né? Primeiro mostra a meia. Eu falei que eu queria, né? Então, primeiro mostra o que você... E depois, Bruno, não significa que não tem que ter conteúdo, não significa que você não tem que ter toda uma série de coisas para ir como educador físico, você criar uma melhor planilha. Então, eu acredito muito. O melhor treino é quando a pessoa sai da porta se sentindo bem, feliz por ter feito aquilo. Nossa, eu adoro ficar dolorido. Então vem que eu vou te destruir no meio. Vou pegar um porrete, vou dar tanta porretada, né? Então, quer dizer, a pessoa, ela se sentiu bem. A felicidade faz parte do resultado de qualquer compra, né? De qualquer... Mas isso não permite você, como vendedor, usar disso para fazer qualquer coisa. Eu falo, faz 25 anos que eu trabalho, Bruno. Eu acho que na minha vida até hoje eu devo ter pego 2 ou 3 fichas para dar uma aula seguindo uma ficha. Arthur, isso é louco. Você não tem periodização, você não tem microciclo, meso, macro. Eu tenho. Eu sei o que meu aluno fez hoje, o que ele vai fazer amanhã, por onde eu quero que ele passe para chegar em tal lugar. Então não é porque eu não tenho papelzinho que eu não sei esse percurso que eu estou fazendo. Né? Então eu acho que isso é fundamental em qualquer venda, em qualquer treinamento, né? Eu acho que isso é a chave do sucesso de qualquer prestador de serviço. Ô Bruno, uma coisa que eu queria comentar, que eu acho legal, a gente pensar dentro da carreira do personal, mas hoje talvez na série do comércio como um todo, né? Qual era o nosso sonho lá atrás? Nossa, eu faço educação física porque eu quero ter uma academia e isso e aquilo, né? Todo mundo almejava ter uma academia. E, de repente, hoje você vê que a academia saiu da mão do profissional de educação física. A academia se tornou uma empresa, onde essa empresa tem N fatores, tem lavagem de dinheiro, tem desvio disso, tem desvio daquilo, onde empresários se uniram para, através dessa empresa, conseguirem algo a mais aí, além do exercício que se vende, né? Então, aí surge o profissional que ele atua nessa empresa, que é um monstro, né? Mas o profissional é um ser humano do bem. Então, se a gente partir do princípio que cada um é a sua empresa, seja ela em qualquer lugar, seja ela vendendo qualquer tipo de produto, você tem como fazer a sua carreira. E é isso que você, Bruno, vem mostrando para a gente de uma maneira muito diferente, mas é muito real. Enquanto educador físico, nossa, eu vou dar aula até quando? Até meu joelho aguentar. A hora que meu joelho aguentar, eu vou aposentar. E o que eu vou fazer na minha vida? Como que eu vou sobreviver? Que plano de carreira eu fiz? Então, não é porque eu não tenho uma empresa que eu não posso recolher o meu imposto alimensal, que eu não posso ter o meu plano de saúde, ter um projeto de aposentadoria, ter um projeto de carreira, né? Hoje você pega um personal sem uma estrutura, ele é uma empresa livre, onde ele ganha 100%.
né? Só que o que ele vai fazer? Quanto mais ganha, mais gasta, e acabou, e pronto, acabou. Então cai no quê? Na formação de carreira do personal. Então hoje, Bruno, mais do que nunca, não é o que você tem. Nossa, eu tenho uma academia assim, eu tenho... Não, não é nada disso, cara. É como você está organizando o seu projeto de vida. Porque é uma passagem. É aquela musiquinha que o Bruno dançou até, que a vida é trem-bala. Bateu palma e fez todo mundo dançar. Quem conhece o Bruno sabe o quanto isso foi difícil para ele, né? Imagina. Então, nós ficamos muito tempo presos nessa questão. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo dentro da minha empresa. E hoje eu acho que essa pandemia, principalmente, veio para mudar, né? Eu preciso me estruturar enquanto empresa. Não significa que se você não tiver a sua empresa de prédio, de tijolo, de espelho, de equipamento, você vai ter um resultado maior ou pior. Não é nada disso, né? As pessoas elas incharam de uma maneira onde esse inchaço profissional empresarial, você faz uma série de coisas, caiu qualidade, caiu rendimento, caiu produtividade, caiu rentabilidade e a pessoa achou que estava grande, não estava grande. Então, você crescer é estrutural, você inchar é perda, né? Hoje tem muito isso, né, Arthur? Como você falou, antigamente o profissional de educação física ele se formava e estagiava numa academia, daí a pouco virava professor na sala de musculação, se tornava personal e abria o seu negócio. Mas esse profissional, ele abria o seu negócio com uma visão muito técnica, né? E aí eu vou me colocar nessa situação, uma visão muito tecnicista e pouco business, pouco negócio. E a gente sabe que é diferente. Tem que agregar essas duas coisas, mas tem que olhar das duas formas. Porque se a gente fica muito tecnicista e esquece do business, a coisa não anda. A academia não anda. Ou eu vou ter que trabalhar muito, mas a sensação de que fica patinando, né? E de um tempo para cá, como você falou, entraram empresários grandes no ramo, né? Caras que, aí é o contrário, é o cara que tem a visão do business e ele precisa contratar quem é técnico para trabalhar para ele. Só que aí você começa a ter uma concorrência pesada, né? Porque é uma empresa que vem muito melhor estruturada normalmente, em termos de equipamento, em termos de ambiente, né? E consegue trabalhar muito a questão de preço, né? E aí, esse cara que é técnico vai lá, abre uma porta e não tem essa visão de negócio, muitas vezes ele acaba se arrebentando mais facilmente ainda, porque ele vai querer brigar no preço com essas grandes empresas, e aí é difícil de concorrer, acaba tropeçando mais facilmente, né? Então, essa concorrência ficou pesada. Hoje, o profissional ele precisa ter uma visão de gestão, principalmente aquele que vai para a academia, diferenciado, né? Inclusive, nós estamos lançando, agora em setembro, uma imersão para gestores de academia, que vai acontecer em Jacareí, que é justamente para trazer essa visão da gestão da academia. Como é que eu conduzo esse processo de forma a conseguir um sucesso duradouro, né? E como você falou, esses profissionais que não estão com uma academia aberta, mas não deixam de ser uma empresa, né, que a gente chama de personal SA, do eu SA, o desafio é justamente esse. Como é que eu olho para mim como empresa e eu consigo, por exemplo, separar as minhas finanças pessoais e profissionais? Isso não é só o personal. O próprio profissional de educação física que às vezes abre academia, ele mistura muito essas coisas. Ele não trata efetivamente a academia como uma empresa. E no momento em que a gente tem essa mistura de pessoal e profissional, cara, é uma bomba relógio, né? É uma balança que ela praticamente não fecha, né? Uma hora você desequilibra no pessoal, uma hora você desequilibra na empresa. Você está sempre numa gangorra porque você fica transferindo. Eu uso o dinheiro da empresa para sustentar meus objetivos e sonhos.
mas que não cabem no meu orçamento. Daí a pouco, cara, arrebenta a empresa, eu preciso tirar de dentro de casa para fazer essa empresa subir de novo. E aí acaba que eu estou sempre numa gangorra. Cada hora é uma coisa que tá mal. Eu não consigo fazer, muitas vezes, essa empresa tomar uma autonomia e essa autonomia da empresa sustentar a minha vida pessoal. Mas lá com um prolabore, algo certinho. E aí isso acaba impactando muito e estressando demais o profissional, né? Então, Bruno, isso é uma característica minha nesses 25 anos. Eu sou uma pessoa que eu anoto cada centavo de tudo. Desde uma construção, eu anotar o valor de um pão com mortadela que foi para a construção, com a Coca-Cola, né? E quando você tem esses números, cada momento da sua vida, você consegue interpretá-los de uma maneira. Então, isso que nós, enquanto profissional liberal, nós não fomos educados ou preparados para isso. Aí tem aquela pessoa que tem um exemplo dentro da casa de um pai e uma mãe mais empreendedor, né? Mas tem o outro não, que o pai e a mãe é assalariado. E aí você pega hoje essa loucura que o mundo virou, né? Uma série... Então, essa busca desse conteúdo empresarial, administrativo, eu acho que isso, para qualquer carreira autônoma, desde o primeiro dia, ela se faz necessário, né? Porque a gente comete muitos erros e esses erros, eles vão deixando sequelas e vai causando uma situação difícil, né? Então, essa questão da sua proposta de vida hoje, né? Ela é muito importante para todo mundo. Você pega nos dedos. Eu fui durante 8 anos no Congresso Brasileiro de Personal Trainer em São Paulo, né? Tem a Sociedade Brasileira. Então ali, todo curso ele começava. Quem aqui almeja ganhar X mil por mês? Levantava a mão, tanto, né? E o que você está fazendo para atingir isso? Está treinando para ficar mais forte? Fazendo cartãozinho? Então, quer dizer, é muito mais do que isso, né? Essa concorrência que você falou, da industrialização do produto, da questão das empresas, de marketing, eu acredito muito, Bruno, muito, 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 no que é caro. Caro não existe valor agregado, caro é preço. O meu valor ele não pode ser caro, o valor do meu produto não pode ser caro, ele tem que ser alto. Porto, mas seu preço é caro? Não, caro não. Caro não tem valor nenhum, caro não presta. Mas ele é alto. Ele é alto porque eu tenho uma estrutura assim, porque eu tenho um comprometimento assado, porque se você não estiver satisfeito, eu vou te devolver o dinheiro, porque eu vou olhar no seu olho. Né? E uma coisa que eu aprendi, Bruno, eu acho que foi com você. Bem lá atrás, se nós, enquanto prestadores de serviço, nós acordássemos e colocássemos uma tabelinha, um placar na nossa vida, ponto positivo e ponto negativo. Então, de repente, eu cheguei na academia sorrindo, brincando, cumprimentei todo mundo pelo nome. Opa, eu ganhei um ponto positivo. Aí, de repente, eu fui lá e peguei o meu celular e olhei durante a aula, eu ganhei um ponto negativo. E você passa um período se avaliando ponto positivo, ponto negativo. E se a gente pensar que a cada ponto negativo você precisa de pelo menos 3 pontos positivos para empatar esse placar, pouquíssimas vezes nós vamos chegar no final do dia com um placar positivo, né? Isso é batata para o prestador de serviço. Personal trainer, enquanto ele é empregado, enquanto ele é prestador de serviço do seu cliente, ele é fantástico. Personal trainer, a hora que vira amigo, ele criou arapuca para cair, ele perdeu o emprego dele, né? Então, esse tipo de estratégia, esse tipo de regrinha, toda aula que eu dou, eu tenho que dar uma nota de 0 a 10. A minha média é 8. Eu não aceito, tem aula que eu fico devendo. Em algum momento, eu já cheguei a falar assim para o meu cliente, ó, essa aula você não vai pagar não. Por quê? Porque eu não estou bem. Não achei a aula legal. Você já imaginou você como personal falar isso para um cliente? Você deixa eu repor essa aula, mas por que, Arthur? Eu gostei. Não, eu não estava bem, estava focado em outra coisa. Quer dizer,
Isso é importantíssimo, né? Aí você já imaginou, eu já tive em algum momento da minha vida também, Bruno, um caderninho onde eu anotava informações que o meu cliente me transmitia. Então, de repente, eu dei aula para o Bruno falou assim, nossa, Arthur, tô com uma dor no meu ciático, cara, tá me incomodando pra caramba. Naquele momento, eu fiz o que tinha na minha caixa de ferramenta para melhorar a dor do ciático do Bruno. Só que eu anotei no papelzinho, Bruno Coraúce, tracinho ciático. No outro dia, você não estava do meu lado, você não estava tendo aula comigo, eu pegava meu telefone, Bruno, o Arthur, cara, e o ciático, como que tá? Cara, quantos pontos positivos nós fizemos? Como um vendedor, cara, eu te vendi uma máscara, Arthur, tá legal, você gostou? Né? Qualquer coisa. Então, isso o que que é? É um prestador de serviço surpreender o seu cliente. Todo mundo gosta de ser surpreendido, né? Então, eu acho que são coisas simples, Bruno, que não tá na pós-graduação, não tá na NBA, não sei das quantas, né? Mas tá onde? Tá na humanização, né? Então, o que eu posso fazer para fazer o meu cliente sentir-se bem? Arthur, mas o que você está falando é difícil pra caramba vender. É difícil pra caramba vender, Bruno. A pessoa, ela quer moda, ela quer resultado, ela quer... Quanto mais de ponta cabeça, melhor é. Gente, isso é para técnica circense. Isso nunca foi para atividade física. Você, como biomecânico, que tanto estudou, que tanto, né? Aonde está escrito que de ponta cabeça? Ah, mas para quem? Tudo bem, né? Mas Então, acho eu que falo você assim, deixou, acho que isso você trouxe claro ali atrás, né, quando você falou dessa questão, por exemplo, da sua maneira de vender. Acho que quando você vende isso, e a gente vê muito postagem sobre isso, né, esses exercícios mirabolantes nas redes sociais, você está tentando justamente vender o exercício, né, e não vender o que realmente é importante para a pessoa, que é a transformação que ela foi buscar. E isso é algo mais difícil de enxergar ou de entender. E às vezes a pessoa ela vem, mas ela não deixa claro exatamente o que ela quer, né? Então a gente entender qual que é a real necessidade dela, qual que é o real desejo, e conseguir mostrar essa transformação que o exercício físico vai proporcionar é justamente, acho que o diferencial na questão da venda, né? ô Bruno, você já imaginou você postar uma pessoa lá de ponta cabeça, apoiado numa mão só, com uma anilha de 50 quilos na perna dela do outro lado? Pô, você Ah, deixou aquela pessoa feliz. Eu estou bem. Só que quantas mil pessoas... Cara, eu estou fracassado. Jamais vou conseguir fazer isso. Né? ó, Então, pode, pode, enquanto, pode enquanto terminar. você enfatiza em uma pessoa, você perdeu outras mil clientes, né? Eu Ó, falo isso, vou te compartilhar um negócio que eu lembrei agora de 2008, pensando nisso. Eu estava com um amigo, a gente estava trabalhando junto no tênis, como preparador físico da equipe de tênis. E na época nós assumimos um segundo clube aqui em Ribeirão. E aí nós estávamos ali utilizando a academia do clube para prescrever treino para as crianças. E aí, num determinado momento, uma pessoa que estava ali para jogar tênis veio conversar com o Eduardo, que é essa pessoa que a gente tinha parceria no trabalho. E aí o Eduardo, na hora de me apresentar, ele falou assim, esse aqui é o Bruno, é profissional de educação física, é escritor de livro, inclusive lançou um livro de treinamento funcional. Aí o cara fez uma cara assim, né? Porque em 2008, pouco se sabia o que era treinamento funcional. Tanto que o livro nós lançamos em 2004, foi o primeiro livro de treinamento funcional no Brasil. Aí o cara olhou com uma cara estranha assim, o Eduardo falou assim, explica para ele o que é treinamento funcional. E o Bruno, tecnicista, foi lá falar treinamento funcional, propriocepção, não sei o quê, fui dar o conceito técnico de treinamento funcional, né? Falei. Beleza, nós saímos dali, terminou a conversa, viramos as costas, o Eduardo virou para mim, bateu na minha costas e falou assim, sabe o que o cara entendeu de treinamento funcional? Eu falei, não faço ideia, Du. Nem ele faz ideia.
o que é treinamento funcional. Eu falei, cara, o que você tinha que ter falado pro cara? Bruno, explica para ele o que é treinamento funcional. Cara, treinamento funcional é uma nova metodologia de treinamento que vai fazer você voar em quadro, velho. Vai diminuir teus riscos de lesão, você vai conseguir jogar mais tênis e vai conseguir jogar melhor. Mais rápido, mais veloz, mais esperto. Pronto, você teria vendido um programa de treinamento funcional para esse cara. Porque ele estava ali na cara, o cara tá ali para jogar tênis, é o lazer do cara, o cara tá ali, ele quer desempenhar bem aquela atividade para ganhar dos amigos dele. Aí você vem me explicar o treinamento funcional em conceito técnico, o cara entendeu bulhufas do que é propriocepção, do que é não sei o quê. Cara, era simplesmente treinamento funcional que vai fazer você voar nessa quadra. Pronto, o cara ia assinar o cheque na hora ali para te contratar como personal. É bem isso mesmo. Ô Bruno, eu queria aproveitar, já acho que é a segunda ou terceira vez que o Tony Guedes é um fisioterapeuta, uma referência da nossa época também, em Franca, né? E é um cara que eu tenho aprendido muito com ele, seguindo ele nas redes sociais, de todas as maneiras. Eu, com um filho especial, né? Eu costumo postar as minhas conquistas, os meus traumas, isso e aquilo. E ele vem, cara, com todo o conteúdo dele, escreve cada texto, cada coisa sobre a minha postagem, que para mim é tão prática, é tão aquilo, que eu fico extremamente feliz, assim. Eu gosto da maneira que ele expõe o conteúdo, né? E ele colocou aqui agora, todo o respeito durante as discussões interdisciplinares. Então, ele, acho que hoje na live ele já deve ter postado umas 4 ou 5 vezes essa questão interdisciplinar. Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, mais do que nunca. É uma experiência que eu tive. Lá atrás, surgiu um médico aqui na cidade, famoso, que não atendia plano de saúde nenhum, tinha feito faculdade na USP, ortopedista, e blá, 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 e todo mundo falando dele. Um aluno se lesionou, procura o doutor. Foi. Ele voltou, falou, Arthur, ele pediu para eu parar de fazer aqui, eu vou fazer lá na clínica dele. Mandei o segundo aluno, passou por ele, Arthur, ele pediu para parar aqui e é para fazer lá na clínica dele. Mandei o terceiro, foram 5 alunos de uma semana que passaram por ele. Aí o sexto que fui eu. Marquei uma consulta para mim. O que você tem? Eu falei, doutor, eu não tenho nada. Eu tenho uma academia de personal, sou educador físico. Pedi para 5 clientes vir aqui procurar o senhor. Desculpa. E o senhor tirou os 5 da... Ah, mas eu não sabia que em Barretos tinha um profissional assim que trabalhasse. Então, doutor, eu vim aqui me colocar à disposição, dizer que eu gostaria que o senhor fosse lá conhecer o meu espaço e que eu gostaria de trabalhar junto com o senhor. Dali para frente, Bruno, em algum momento eu acabei desentendendo com ele, porque ele queria colocar mais cliente do que eu suportava atender. Então eu falo assim, quando nós, enquanto educadores físicos, né, nos posicionarmos de uma maneira ética, correta, dentro de uma equipe multidisciplinar, quem vai ganhar? O nosso cliente. Não. Qual que é o melhor exercício? Quando um contexto faz daquele exercício ser o melhor. Um exemplo claro. A minha mãe passou por uma cirurgia 15 dias atrás de prótese do quadril. Doutor, quanto fica para contratar a sua equipe? X. Eu não tenho condição, doutor, de contratar a equipe do senhor. Mas o senhor poderia pedir para a fisioterapeuta da sua equipe estar presente na cirurgia? Eu posso pagar a fisioterapeuta por fora? Mas por quê? Porque eu gostaria que ela já sabe como o senhor trabalha, ela já sabe qual é o seu método de reabilitação, como o senhor acredita. Então, ela vai estar junto no procedimento cirúrgico. A hora que minha mãe sair da cirurgia, ela vai acompanhar a minha mãe, ela vai fazer os primeiros movimentos com a minha mãe, ela vai passar esses movimentos para mim, ela vai conversar com o fisioterapeuta da minha academia para a gente trabalhar o resultado da minha mãe. Então, Bruno, eu acredito que quando a gente consegue fazer esse encaixe, né, essa linha de segmento, o cliente ganha muito. Um exemplo muito claro, o médico operou, o fisioterapeuta fortaleceu em isometria. Aí chegou lá no Arthur, o Arthur fez um movimento dinâmico, pronto, estourou tudo. Quem errou?
os 3 vaidosos que nenhum conversou com o outro. Uhum. Então, será que eu preciso de um treino específico para passar da isometria para o dinâmico? Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Quando a gente tem... Ah lá, isso é integração indisciplinar, o Tony escrevendo. Quem ganha com isso, Bruno? O nosso cliente. Quando o cliente está satisfeito, traz outro cliente. Então, se nós nos aproximássemos, eu não sei fazer isso. Bruno, me ajuda com isso, cara, eu estou com uma certa dificuldade. Então, essa troca de informação, se nós colocássemos o nosso cliente como o fator principal, o resultado do cliente, as coisas seriam mais fáceis, né? Você não teria tanta competição. Tá bom, até aqui eu posso ir como fisioterapeuta, daqui para frente eu vou passar para educador físico. Então, se eu recebo de um fisioterapeuta, o que me permite não passar por um fisioterapeuta? Né? Eu falo que essa é a troca de gratidão, a troca de respeito, né? E o Tony é um cara que propaga isso fantasticamente, né? Eu acho isso muito importante. Que show! Parabéns, Tony. Parabéns, legal saber. Acho que essa integração é realmente importante, né? E essa aproximação da fisioterapia com a educação física também é essencial, né? Só dar uma boa noite aqui para o Daniel Bergamini, tá te mandando um abraço também. Tá com a academia lá em Batatais. Mas isso é importante. A gente muitas vezes tem também essa briga, né? Na físio com a educa, até onde um vai, até onde o outro vai. E muitas vezes acaba que tem profissionais que querem assumir tudo, né? Ah, não, eu pego o cliente aqui, vou fazer desde do processo de reabilitação e aí prescrever o treino. E aí é onde acaba dando pepino, né? Então, acho que essa parceria é realmente importante, porque cada um tem o seu conhecimento, tem a sua importância, e aí cada um respeitando essa participação que você falou. Quem tem a ganhar é o cliente que vai estar sempre saindo com a melhor solução e, logicamente, todos os profissionais ganham, porque o cliente tendo uma boa resposta, ele vai falar bem de todos os profissionais que estão envolvidos também, né? É isso daí. Bruno, eu queria falar mais uma vez a respeito da pós-graduação, né? Isso é uma coisa muito notória para mim, né? Eu falo assim, quando a pessoa ela vem comprar alguma coisa, vamos deixar isso bem claro. Se ela saiu da casa dela para ir na clínica do Fábio, para ir na academia do Arthur, para ir aonde quer que seja, para ir na loja tal, ela saiu da casa dela com o objetivo de comprar algo. Então, nós, enquanto prestadores de serviço, a primeira coisa que devemos fazer, vender algo que a pessoa está buscando. Arthur, mas isso está errado. Não, eu fiz a venda. Depois que eu fiz a venda, cabe a mim, enquanto profissional, formatar o gosto dessa pessoa, o que ela veio buscar, com o que eu acredito, dentro dos meus parâmetros, dentro do conteúdo que seja melhor para aquela pessoa, né? Então, eu acho que se nós, enquanto educadores físicos, saíssemos do corrimão da esteira, do braço da esteira, e olhássemos para o olho do nosso cliente, se ele está com um problema de pressão, eu vou estudar sobre hipertensão. Se ele me relata a diabetes, eu vou estudar. Eu já tenho ali a melhor pós-graduação que eu preciso. É eu passar a levar informação para aquele cliente do que ele realmente precisa. É 1 hora, Bruno. Hoje as aulas, pouquíssimas vezes, elas têm 1 hora de duração, né? Então, hoje uma sessão de treino, ela encurtou de acordo com as características do mundo, assim, vem mudando muito, né? Eu falo, então não dá mais para ficar falando de futebol, só de futebol, falando da novela, só de novela. Posicionar. Naquele momento eu preciso educar, educador físico. Eu preciso ensinar algo. Bruno, em relação a essa questão de educar e ensinar, eu queria usar um exemplo dentro do Congresso Brasileiro lá de São Paulo, né? Durante um ano,
chegou-se à conclusão lá das pesquisas, das palestras, que a intensidade do mundo está tão forte que eu preciso treinar o meu atleta para ser um campeão. Então, aquele senhor que vem na academia, aquela senhora, aquele jovem, aquele deficiente, aquele com patologia, eu preciso treinar de uma maneira tão intensa, porque lá fora está muito intenso. Ele precisa ser um atleta para vencer lá fora. Ponto. Um ano depois, 12 meses depois, o mesmo congresso, com as mesmas linhas de isso, daquilo de opiniões, chegou-se à conclusão que, se lá fora a guerra está tão difícil, o mundo está tão intenso, eu não posso ser mais um nessa cadeia para destruir o meu cliente. Então, Bruno, o que disso está certo? Eu, Arthur, me preocupo demais com a saúde, com o bem-estar, resultado, consequência de mudança comportamental. É fácil de vender? Mais uma vez, não. A pessoa quer comprar modinha, quer comprar resultado. Só que eu insisto em vender e estudar isso. Então, se a gente partir desse princípio, Bruno, qual que é? Vamos pensar, né? Duas palavrinhas-chave no nosso mundo. Anabolismo, ganha. Catabolismo, quebra. Como está a conta do banco do ser humano hoje, Bruno? Catabólica. Catabólica. Concorda? Sim. A relação interpessoal, catabólica. A relação conjugal, na maioria das vezes, catabólica. Então, hoje, a questão nossa com o alimento, a alimentação na vida do ser humano, destruindo tudo, catabolismo. Como está o nosso sono? Destruído, catabolismo. Então, se eu, enquanto educador físico, recebo um cliente que eu sei que ele está se destruindo por conta própria, eu vou vender destruição? Não. Se eu pensar que o exercício físico, eu quebro as fibras musculares, aí eu vou me alimentar, vou descansar para ter a reconstrução. Então, isso eu passei a questionar muito, Bruno. Muito, muito mesmo. Eu nunca imaginei na minha vida que depois de 25 anos vendendo destruição celular, vendendo um treino catabólico, né? Para depois do catabolismo vir o anabolismo, eu nunca imaginei que, como educador físico, um dia na minha vida eu fosse ter a função de tentar reconstruir o meu cliente. O que eu posso fazer para o meu cliente sentir-se melhor? Então, será que realmente naquele dia, naquele momento, para quem eu preciso manter a intensidade de um treino tão alta? Não é questionável? Será que se eu fizer uma intensidade menor, com relaxamento, exercício respiratório, comentar com ele, vamos procurar um nutricionista para tirar um pouco dessa sobrecarga da alimentação que você está, você vai dormir melhor, se você dormir melhor, você vai ter uma resposta muscular melhor. O André Faleiros, que apareceu aí, que eu falei no começo, né? É um atleta que há anos busca a intensidade 24 horas por dia. Eu já ouvi dele dizendo que, Arthur, que engraçado, cara, a cada dia que eu envelheço, eu tenho que treinar menos e descansar mais para manter o resultado. Não é para ficar em casa dormindo, não. Né? Então, isso daí, Bruno, não está num livro, cara, mas está no seu feeling, está no seu comprometimento, está na questão de você olhar o seu cliente dia a dia. O que eu posso fazer para que meu cliente esteja melhor, né? No final da semana, que ele se sinta melhor. Então, eu acho que isso, Bruno, é muito importante. Eu lembro na época que eu trabalhei lá na rede de tênis com o André Berzotti, que esteve com a gente aí em Barretos. Sim. E o meu forte sempre foi a biomecânica e o André a fisiologia. Então, a gente se complementava nesse trabalho, né? Quando ele tinha dúvida em relação à biomecânica, ele me chamava. Quando eu tinha dúvidas em relação à fisiologia, eu chamava ele. E a nossa proposta ali foi uma proposta de trabalhar mais próximo mesmo com o cliente. Então, nós chegamos a ponto de fazer ali medição de glicose, de pressão arterial todas as vezes antes do treino. Eram treinos personalizados, eram poucos
poucos clientes e o pessoal ia para buscar saúde. Era uma característica ali do público. E ali foi possível perceber isso, Arthur. O quanto, a hora que a gente se aproxima do cliente para entender como o cliente chega na academia, como a gente tem que adaptar muitas vezes o treino. Porque era justamente isso. Quantas vezes nós tivemos que colocar o cliente para fazer um treino simplesmente recuperativo, porque o cara chegava hipertenso para o treino. E não era uma hipertensão crônica, era uma hipertensão aguda, no sentido, cara, e aí, como é que foi seu dia? Cara, foi um dia de reuniões, eu vim correndo, não deu tempo de me alimentar direito hoje, fiquei sem almoço. Né? Assim, medir a pressão do cara estava lá em cima. E aí, às vezes você falava, ó, vem cá, faz um pouquinho de esteira, um pouquinho de alongamento, põe o cara deitado lá com a perna para cima, recupera a pressão para você poder ir embora daqui. Era simples assim. Só que se a gente não tivesse esse acompanhamento próximo, aí entra aquela questão do profissional, principalmente o que é mais recém-formado, vamos dizer assim, né? Taca o pau, velho. Treino é para quebrar, treino é para catabolizar, né? E aí o cara chega, o que você falou, o cara já está chegando arrebentado. Eu vou fazer o cara chegar em casa ainda mais destruído. Então a gente mostrava, a gente tinha condição nessa proximidade com o cliente, que a gente sabe que não é fácil, né, ter essa proximidade com todos os clientes no dia a dia, de ficar ferindo pressão toda hora e tudo mais, mas mostrava para ele, ó, olha como é que está a sua pressão. Hoje nós vamos fazer um treino recuperativo para você sair daqui melhor, dormir melhor e amanhã você ter um dia melhor no seu trabalho. Não adianta a gente querer forçar a barra, fazer um trabalho de condicionamento, apertar a intensidade ou dar volume de treino. Primeiro que o treino não vai render, segundo que vai aumentar o risco de lesão e possivelmente de hoje para amanhã você pode ser que fique ainda mais cansado, porque ainda dependia como é que esse cara ia chegar em casa, como é que ele ia se alimentar para ter uma boa recuperação, se não ia. Então acho que isso que você falou faz total sentido, né? E aí a preocupação com o ser humano. Quando eu me aproximo e me preocupo verdadeiramente, aí não é porque eu tenho ali, eu aprendi periodização, montei uma periodização e vou cumprir essa periodização a qualquer custo. Não é um atleta que vive dentro de um clube que vive daquilo. Não, é uma pessoa que tem um dia a dia completamente irregular, né? E é difícil seguir uma periodização. Então, peraí, como é que eu vou adaptar o treino para a forma como essa pessoa está chegando na minha mão naquele dia, que é o que você falou, para ele sair dali melhor do que ele chegou. Ô Bruno, uma maneira bem simples que eu utilizo na minha vida enquanto personal trainer, eu falo, tem os profissionais que acreditam na importância do alongamento como forma de flexibilidade, como forma de ganho de mobilidade, como forma de prevenção de lesão, como forma de um aquecimento específico. Então, cada um não vamos entrar nisso, né? Sim. Mas nesse momento, enquanto eu estou preparando o meu cliente para a aula, eu uso como uma anamnese. Você dormiu bem? Você bebeu ontem? Você teve uma noite de sono legal? Como que você tá? Tal. Nesse bate-papo, eu estou colhendo informações. E aí eu parto dessas informações para prescrever o meu treino naquele momento. Desculpa. Então, se eu colho informações, eu prescrevo, ou seja, eu faço, e no final, na volta calma, no descanso, no relaxamento, no alongamento, como você quer chamar, eu avalio. Então, hoje nós fizemos mais lento para tentar você dormir melhor, né? Então, é um jeito simples, sem ferramentas, sem aparelhos, né, para quantificar a pressão, isso, aquilo. É uma imprudência, mas se a gente pensar, quem não faz, erra mais. Quem faz, mesmo que simples, está errando menos, né, Bruno? Então, eu acho que isso é bem importante, né? O Tony falou mais uma vez na palavra prevenção, né? E hoje, se a gente pensar financeiramente,
a cada R$ 1 gasto em prevenção, você economiza entre 4 e 5 de tratamento. Então, a atividade física, enquanto prevenção de qualquer doença, de qualquer saúde, ela ainda é o melhor negócio para todo mundo, né? Então, se você partir desse princípio, o que eu posso fazer para a sua vida enquanto educador físico, o que o exercício pode fazer na sua vida, eu acho que isso é maravilhoso. Hoje em dia, Bruno, nós nos deparamos com um tripé. O mundo adoeceu financeiramente, emocionalmente e fisicamente, né? Então, o corpo, mente e alma. Não sei se você lembra, mas lá atrás, quando eu me formei, nós nos formamos, a palavra fitness era algo bonito, né? Que era aptidão. Aí depois todo mundo chamava fitness. E aí veio a Academia de Ribeirão, contratou um cara, Fábio, não lembro o nome, mas é um profissional que eu segui durante muitos anos, fez um estudo monstruoso em Ribeirão e montou uma academia no shopping gigantesca e com o nome de wellness. Wellness? Então, pô, fitness, aptidão. Wellness, aptidão física. E aí, depois de um tempo, surgiu um outro maluco que estudou e criou e montou roles. Foi quando surgiu o tripé, corpo, mente e alma. Né? Então, essas palavrinhas, fitness, wellness e roles. Então, aptidão, né? Qualidade de vida, depois qualidade de vida, o corpo e a mente, aí corpo, mente e alma. E hoje a gente tem doença emocional, né? Doença física e doença financeira. Então, como que a gente vai lidar com isso? Né? Como que eu posso vender esse meu produto? A questão do sucesso que você falou, do se reinventar, né? Me veio na cabeça aqui agora. Durante a pandemia eu fiz um curso de administração na carreira do profissional autônomo. E lá falava da seguinte maneira, olha que visão diferente para nós personagens. Quanto eu gostaria de ganhar? Vamos inventar alguns números aqui, tá, Bruno? Bom, eu queria ganhar R$ 10.000 por mês. Tá, pô, legal. Quantas horas por dia eu gostaria de trabalhar? 5 horas por dia. Tá bom. Sábado e domingo? Não, sábado e domingo eu não quero trabalhar. Então eu sei que o meu objetivo final é 10.000. Eu quero trabalhar 5 horas por dia. E eu vou trabalhar de segunda a sexta, então são 20 dias no mês. Então, com essa regrinha de 3, eu chego numa conta aí que eu precisaria receber minha hora. Quem é bom de matemática? R$ 100. Então, eu acho que vai dar isso, né? 20 vezes 100 dá... Daria 25 horas por semana, né? Trabalhando 5 horas por dia, daria 25 horas por semana. Isso, são 5 horas por dia, vezes 20 dias no mês. A R$ 100 eu tenho os 10.000 finais que eu gostaria. Pô, mas eu não consigo cobrar R$ 100 na minha aula. Mas eu posso cobrar 50 para 2 pessoas. Pagando 50. Mas eu acho que 50 ainda é pesado. Eu posso colocar 3 pessoas e colocar 33,33. Eu acho que eu não consigo vender na minha cidade ainda por R$ 33 minha aula. Mas eu posso colocar, então, 4 a 25. Então, Bruno, se a gente fizer esse caminho inverso, pega o resultado final, o número de horas trabalhadas, e depois dessa estratégia financeira, aí eu vou pensar no que eu posso vender para o meu grupo de 4 pessoas pagando R$ 25. Então, olha que dinâmico, Bruno. Olha que é algo diferente, né? Então, bom, eu vou ter 4 pessoas. Será que eu posso chamar de personal? Não sei. Mas será que eu posso mudar a vida dessas 4 pessoas ao mesmo tempo? Certeza absoluta que você pode mudar. Então, se você pode mudar, cara, quem é alguém para falar se está certo ou está errado? Não é? Pô, mas eu trabalho com um grupo de 5, não importa. O que importa é o resultado que esses 5 têm. Se você conseguir olhar... Muda o nome, não precisa se chamar de personal. Não precisa se chamar de personal, chama de qualquer outra coisa. Sim! O que importa, Bruno, é o trabalho do produto que você vende, né? O resultado desse produto que você vende.
Então, acho que isso é muito importante em qualquer carreira, principalmente nos dias de hoje. Essa questão do quanto a gente está tendo que se reinventar. Pô, Bruno, 25 anos, uma história bem bacana, cara. De repente, eu cheguei a pensar, será que eu fracassei, cara? Né? Então, pô, a gente com 25 anos, você começa a se questionar. E não é assim, cara. Você olha para o lado, tem N fatores, tem N coisas acontecendo. Então, é a hora de ter paz, é a hora de se cercar de pessoas que te querem bem, você se aproximar de pessoas que te engrandecem, né, como ser humano, e levantar a cabeça todos os dias para fazer o seu melhor. Né? Eu acho que quando a gente acorda dia a dia, você tem duas opções. Ou acorda para dar o seu melhor, ou acorda para criar problema na vida das pessoas. E ponto. Existem essas duas pessoas, né? O cara que faz a limonada e o que esfrega o limão nos olhos dele e dos outros também. Então, isso daí está dificultando muito hoje, né? E aí é onde acaba se destacando a questão do carinho, a questão do comprometimento, a questão da alegria. Você levar alegria para a vida das pessoas. Na carreira de personal, Bruno, outra coisa que hoje eu tive uma certa dificuldade. O personal, ele é dinâmico, ele é feliz, ele acorda gritando, dançando. Você chega na academia às 6 da manhã, o cara tá fudido, destruído, ele tá lá rindo pra caramba, gritando. Aí, de repente, as academias não existiam mais. Aí, esse cara que grita, que faz isso, aquilo, todo, né? Tá dentro das casas. E dentro daquela casa, cara, tá uma guerra. Tá todo mundo com depressão, tá todo mundo com problema financeiro, tá todo mundo com problema interpessoal, né? E aí chega aquele cara, uau, dentro da casa. Pô, não é possível, cara. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção durante esse pós-pandemia. Como levar essa alegria para a vida das pessoas? Pô, porque a gente também tá com vontade de chorar, cara. Todo mundo, né? Mas o seu cliente não tá ali para pagar para ver você chorar. Não é isso, né? Então, eu falo assim, a carreira do personal trainer, a carreira do vendedor é mágico, cara. É uma magia, né? A história do Walt Disney lá, que você coloca nas suas aulas. É exatamente aquilo ali. É a gente se apegar nessas frasezinhas motivacional, cara, e vai ser feliz. Eu acho que tem essa questão, né, para a gente fazer uma analogia na questão da Disney. Não sei se você já ouviu falar. Quando você acessa a Disney, eu ainda não fui, mas eu participei de uma palestra aqui em Ribeirão Preto de um brasileiro que trabalha lá na Disney, e ele estava falando sobre isso, que a X quilômetros da Disney, você já começa a ter uma conexão com aquele mundo. É como se você fosse se desligando do mundo normal, do mundo tradicional. E a partir do momento que você entra efetivamente na Disney, você vive aquele momento, que é a intenção de fazer com que todo mundo que esteja ali se sinta uma criança, se sinta num reino mágico, né? Num lugar realmente de fantasia. E ele estava falando que, por exemplo, nem a final do Super Bowl, que é um dos maiores eventos do mundo, não é transmitido dentro da Disney. Você não tem televisão dentro da Disney mostrando o mundo exterior, que é justamente para que você, estando lá dentro, não se conecte com o que há lá fora. É para você estar presente ali, para você viver aquela magia. Porque imagina você ali dentro daquele mundo mágico, de repente tem uma televisão ali passando uma tragédia. Você se desconecta daquilo, você perde aquela emoção positiva. Não, é para você viver aquele momento mágico, né? Então, até deixando como uma mensagem final minha aqui, para a gente ir finalizando, você tem compromisso aí também, acho que é justamente isso, né? A partir do momento em que nós estamos com o cliente, é fazer com que aquele momento, aquela aula, seja um momento Disney para o cliente. Que ele viva aquilo, que ele esteja presente naquele momento. Ele estando presente ali, eu estando presente como profissional, eu vou entregar o melhor. Eu vou tornar aquele momento mágico, eu vou fazer ele sair dali com um encantamento.
Eu não deixo ele se conectar com o mundo exterior. E o que muitas vezes a gente vê, se a gente trouxer para o personal, mas acredito que isso não é só o personal, é justamente o personal que durante a aula, que é o momento de você trazer essa magia para o cliente, de fazer ele sair melhor, eu estou conversando de tragédia. Eu estou conversando do assalto que aconteceu, da morte que aconteceu não sei aonde, da guerra que está acontecendo não sei aonde, do preço do combustível que está explodindo. Tudo bem, tem cliente que traz esses assuntos, o cara está envolvido com isso, mas às vezes eu consigo ali tirar o foco dele daquilo e trazer por um momento presente. E aí ele vai sair da aula com um momento de encantamento. É a aula onde ele vive o momento Disney. Ele não tem conexão com o exterior. Ele tem conexão com a aula. Eu acho que essa palavra, Bruno, encantamento, ela precisa de conteúdo, precisa de pós-graduação, precisa de planejamento, precisa de capacidade, precisa de humanização. Ela precisa, nós passaremos a noite inteira aqui falando coisas que entrariam nessa palavra, né? E eu acho que se a gente colocar ela como um objetivo do nosso dia para que as pessoas que estejam ao nosso redor, eu acho que tudo mudaria na vida do profissional, na vida pessoal, na vida de cada prestador de serviço, na vida de cada consumidor do serviço, né? Eu acho que essa é a palavra-chave nos dias de hoje, né? O que eu posso fazer para encantar você através da atividade física? Eu parto sempre do princípio, Bruno, bem simples, onde para mim a atividade física é todo e qualquer movimento do corpo que tenha dispêndio de energia. Então, toda vez que eu vou pensar em um planejamento de aula e eu paro de muito blá 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 e coloco na minha cabeça que todo e qualquer exercício, todo e qualquer movimento do corpo que tenha dispêndio de energia, para mim, é atividade física, ali eu coloco música de velha guarda, sem saber dançar nada, coloco o som bem alto e eu faço as minhas alunas, as minhas meninas de 80 e poucos anos, 2 passinhos para cá e 2 passinhos para lá. Arthur, você tá louco? Estou vendendo atividade física, né? Então, dessa maneira, Bruno, eu acho que as coisas, você pode embrulhar o seu produto. Esse produto precisa sim ter qualidade, ele tem qualidade, né? Não é fazer de qualquer jeito, mas é realmente olhar no olho do seu cliente e falar assim, me dá uma oportunidade, deixa eu mudar a sua vida. Pessoal, a gente pode mudar a vida das pessoas, né? Precisa. A gente tem essas ferramentas na nossa mão. E não precisa de muito, Bruno. Precisa de pouco, né? A atividade laboral veio para mostrar isso. É pouco tempo de atividade. Você tem uma série de liberações hormonais aí, né? Então, eu acho que é isso, cara. A palavra motivacional é vamos fazer. Acordar para fazer, né? Acordar para fazer a diferença na vida das pessoas que estão nos contratando, das pessoas que estão nos procurando para qualquer tipo de informação. Eu acho que mais elogio, né? Menos crítica, vai bem para todo mundo. Arthur, muito bom, cara. Prazerzaço compartilhar esse momento aqui com você, mais uma vez, de compartilhar toda essa experiência e enriquecer um momento aí para as pessoas que estiveram aqui com a gente. Muitas pessoas aí acompanhando, participando. Cara, deixa sua mensagem final aí pro pessoal. Ô Bruno, a minha mensagem, eu queria aproveitar que está chegando dia 21 de março. Então, 21, né? É um número. E março é 3. E aí vocês vão se deparar com a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, né? Então, tá bem próximo aí, é uma data muito especial.
para todas as famílias aí. Eu sou uma família dessa, que faz parte desse mundo, um mundo diferente, né? Não menos prazeroso, não menos desafiador, apenas diferente, né? E eu queria pedir que nós olhássemos os nossos clientes, os nossos clientes mesmo, como se fosse uma estrela. E eu costumo falar da síndrome de Down. Se cada síndrome de Down for uma estrela, o que a gente pode fazer na vida dessa estrela para fazer com que ela brilhe mais? É dar apoio, é dar carinho, é dar ferramentas para que essa pessoa se desenvolva. E não é na síndrome de Down, né, Bruno? Então, se a gente passar a ver nossos clientes como estrela, que de agora para frente, cada um, ao se deparar com um ser humano ali na sua frente, o que eu posso fazer para que você brilhe mais? Como amigo, como ser humano, como pai, como filho, é criar oportunidade, é dar ferramentas. E a gente tem isso em mãos, né? Então, queria te agradecer de coração e dizer que é um prazer muito grande, sempre e para sempre vai ser, poder ter esse contato com você, Bruno. Eu aprendo muito a cada dia com você, te admiro, te respeito, você é uma referência na minha empresa. Eu acho que aqui em Barretos as pessoas têm um carinho muito grande por você. Quem não conhecia, que participou da live aí, eu acho que deu para notar a simplicidade desse cara, contagia qualquer um, né? Hoje o menos é mais, Bruno, e você é exatamente isso na nossa vida. É o menos que se faz mais. Então, queria deixar um beijo no seu coração, para todo mundo também, e dizer que quem não for de Barretos e quiser vir conhecer o espaço, é um prazer. Quem tiver qualquer dúvida em relação à parte estrutural, essa parte empresarial, o que eu puder ajudar, eu vou fazer de coração para cada um de vocês. Tá bom? Obrigado por tudo e boa noite. Obrigado, Arthur. Tudo recíproco, você sabe. Estou te devendo aí uma visita e agora as coisas normalizaram, eu vou aparecer aí. Será um prazer estar com vocês aí, com essa família linda. Só acompanhando por aqui o João crescendo, né? Agora pedalando aí com você, muito legal. A Maria, meu chicretinho. A Maria. Você tem uma família muito linda, uma base muito forte e acho que muito importante na sua guinada de vida aí também, né? E prazerzaço, cara. Sempre, você sabe que esse aprendizado é recíproco, a gente sempre tem a acrescentar um pro outro. E, cara, tamo junto. Tamo aí para novos projetos. E só deixar o recado aí pro pessoal, o Arthur falou muito. O pessoal que tiver com problema financeiro aí, estou à disposição. Pode chamar aqui no direct que eu ajudo a resolver. É isso aí, Bruno. Um abraço, valeu, boa Arthur. noite. Abração. Fica com Deus. Tchau, tchau.